Bom dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja em cada coração. Que bom que você está conosco, que bom que você separou esse tempo para juntos louvarmos ao Senhor, estarmos na presença dEle. Quero convidá-lo nessa hora a fechar os seus olhos, fazer a sua oração. Nós vamos juntos clamar ao Senhor. Esse encontro aqui, ele transcende apenas este lugar. Nós cremos que o Senhor se faz presente em meio a cada um de nós. É a Ele que nós buscamos, é a presença dEle que torna significativa essa reunião. Quero convidá-lo nessa hora a fechar os seus olhos. Vamos orar? Nosso Pai, queremos nessa hora, ó Pai, no nome de Jesus, clamar, ó Pai, pela Tua presença, porque é ela que vai fazer sentido esse encontro. Pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos aceite em Sua presença, não porque mereçamos, porque de fato nada temos em nós que nos torne dignos da Tua presença, mas somente, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça é que nós somos salvos. Receba nessa hora, Pai, a nossa adoração, a nossa vida no Teu altar. Se porventura alguém entrou aqui com o coração abatido, preocupado, que possamos, ó Pai, lançar tudo isso às Tuas mãos, crendo que o Senhor é o Deus que se preocupa, que nos ama e que nos abençoa. Pai eterno, muito obrigado por tudo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se colocar de pé. Vamos juntos louvar o Senhor. Vamos começar esta celebração declarando que o nosso Deus é o Rei, Ele reina sobre todas as coisas, Ele é Senhor, nada foge ao seu controle. O futuro, nosso presente está nas mãos do Senhor, portanto, possamos confiar nele integralmente. A tua igreja te adora.
Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo por nós, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, para nos tornar um só corpo, uma só família. Nós estamos falando aí de um universo de quase 78% de pessoas que estão distantes, de pessoas que estão afastadas, de pessoas que não retornaram à sua caminhada espiritual junto de uma igreja local. E na semana passada nós trouxemos aqui para vocês uma palavra de advertência, uma palavra de orientação acerca de dificuldades que ocorreram no cenário também evangélico aqui no Brasil, onde uma proposta, uma ideia começou a ser formulada na cabeça de muita gente, de que a Bíblia precisaria assim de uma atualização, de uma reformulação. Obrigado, querido. E trouxemos uma palavra à igreja, apontando sobre o que nós cremos sobre a Bíblia, sobre a sua importância para nós, como nós a descrevemos e reafirmamos assim o nosso compromisso com essa palavra. Hoje eu queria trazer para você uma mensagem que, de certa maneira, continua no mesmo pensamento, continua na mesma linha de pensamento. O Evangelho segundo eu mesmo. O Evangelho segundo eu mesmo é um livro que não foi escrito, é uma possibilidade que existe no imaginário de muita gente, é uma ideia que está na cabeça de muita gente acerca da palavra de Deus e sobre a possibilidade de manobrá-la a fim de satisfazer os nossos próprios interesses. Para tanto, eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia hoje aí, tenho certeza que você trouxe, e vou insistir nisso, que você tenha a sua Bíblia, que você traga. Pastor, mas a minha Bíblia está no celular. Não tem problema não, não tem problema não vou brigar hoje com você por isso não, mas você há de concordar comigo, que quando você tem a Bíblia assim de papel, você marca, você faz uma anotaçãozinha, o relacionamento é diferente com o livro físico. Então, se possível, traga a sua Bíblia em nossas celebrações, é muito importante que você tenha essa facilidade também de manuseá-la. 2 Timóteo capítulo 4. Eu amo a palavra de Deus porque ela é muito atual. Eu disse na semana passada que a Bíblia, foi o grande evangelista, pastor batista chamado Billy Graham, ele disse que a Bíblia é mais atual que o jornal que será vendido amanhã. E a Bíblia ela é muito atual, gente, é um livro fantástico. Veja se é possível um livro como esse, que foi escrito no primeiro século da era cristã, pelo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu discípulo, capítulo 4, versículo de 1 até o 5 somente. Olha o que diz a palavra do Senhor: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Querido, hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre esse evangelho segundo eu mesmo, o evangelho que é configurado a partir da nossa própria perspectiva, um evangelho que não existe de maneira escrita, mas toda vez que nós praticamos
exercemos a nossa fé desassociada com o conteúdo da palavra, ou manobrando essa palavra a nosso próprio interesse, ora, omitindo o que ela diz, ou distorcendo aquilo que está na palavra, nós estamos atestando sobre a existência abstrata deste evangelho, que ele é comprometido com a sua agenda, com o seu interesse e não com o interesse de Deus. A Bíblia, nós temos 4 evangelhos. O evangelho é a descrição que os seus discípulos fizeram à vida de Jesus, sobre a sua obra, sobre a sua palavra, sobre a sua missão. Na Bíblia nós encontramos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos. Sino é igual, ótica, visão, com a mesma visão que você vai encontrar nos 3 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Ao ler esses 3 evangelhos, você há de perceber que há certa singularidade, são muito parecidos. E temos o outro evangelho, também chamado Evangelho de João. O Evangelho de João tem uma perspectiva diferente. Esses 4 evangelhos são aqueles que representam a história de Jesus. Este evangelho ao qual eu estou denunciando aqui é a adaptação que nós estamos fazendo na nossa mente e no nosso coração acerca de como nós podemos associar este evangelho puro, este evangelho que é a sã doutrina, para a prática que não nos confronte tanto, para a prática cristã que talvez seja tão percebida em nosso tempo. Esse evangelho é uma distorção da verdadeira palavra de Deus, que nós fazemos de maneira consciente, por não querer nos ajustar aos padrões estipulados na palavra e querer manter uma relação de comodidade com a palavra de Deus. Querido, e aqui que está o problema, que a Bíblia, que a palavra de Deus e o evangelho de Jesus, ele não foi escrito para a nossa comodidade, não foi escrito, tá? Para nosso conforto, para ser uma coisa fácil e tranquila. Tanto que o símbolo máximo da nossa trajetória como cristão, qual é, gente? Qual é o símbolo máximo da nossa trajetória como cristão? O que simboliza o cristão? Não é a cruz? Se fosse para ser comodidade, o evangelho da comodidade não seria cruz, seria um puff. Olha, o evangelho do puff, sabe aquele puff que fica grandão que você deita nele? Seria o evangelho do puff. Não é, é o evangelho da cruz. Por que o evangelho da cruz? Porque não é para a sua comodidade, é difícil, ele requer sacrifício, é um preço que tem que se pagar. O problema é que normalmente nós não queremos obedecer às claras e óbvias orientações da palavra de Deus e queremos de certa maneira moldar, manipular as orientações da palavra aquilo que nos é conveniente, aquilo que nos faz sentir mais auto-justificados. É aquela pessoa que não faz o que Deus manda, faz o que ela quer, pensa do jeito que quer, se sente bem, se sente feliz, satisfeita, porque de certa maneira na sua cabeça ela está cumprindo uma agenda religiosa. Então tá bom, eu fiz aqui a minha parte e ninguém é perfeito. O evangelho, segundo eu mesmo, ele forma um tipo de crente que, para mim, me perdoe a franqueza, é o pior tipo de crente que existe, que é o religioso. O religioso é aquele que está preocupado com a forma, é aquele que está preocupado com a aparência, ele está preocupado com tudo isso, mas não se preocupa com a essência, com os mandamentos de Jesus na sua íntegra. Jesus, em grande parte do seu ministério, ele confrontou diretamente os religiosos, chamados fariseus. Os fariseus eram uma classe religiosa do judaísmo antigo, em que eles achavam ser tão superiores, tão espirituais, que eles leram a Bíblia, estudaram tanto a Bíblia, que eles começaram a ver que a Bíblia era insuficiente e criaram o que nós chamamos dos midrashes rabínicos, que eram interpretações ou
complementações da Escritura Sagrada da Torá, com exigências, centenas e milhares de exigências formais que ninguém conseguia cumprir, só eles. O nome fariseu significa separado, denotando assim que eram pessoas superiores aos demais. Este evangelho também da comodidade, este evangelho que tirou a cruz do seu devido lugar, este evangelho que se molda, que se manipula para não confrontar as pessoas, para ser menos agressivo, menos espada, é um tipo de evangelho que forma religiosos, bons religiosos, pessoas que frequentam igrejas evangélicas, pessoas que dizimam no templo, pessoas que participam de culto, carregam suas Bíblias, mas que a mensagem da cruz não está aqui dentro, que a prática da vivência como discípulo de Jesus passa longe, passa distante. Irmãos, e nós precisamos fugir disso. Jesus censurou essas pessoas, Jesus chamou essas pessoas de hipócritas, sepulcros caiados, sepulcros pintados, adornados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Você há de concordar comigo que o crescimento, a grande notoriedade do mundo evangélico no Brasil hoje, dessa grandiosidade, reflete também uma distância muito grande com a essência do Evangelho de Jesus. Recentemente preguei uma mensagem aqui para vocês, denunciando isso, esse evangelho corrupto, em que pastores são presos, pastores evangélicos presos, pastora acusada de homicídio, e gente por aí vai. Não sei se você percebe um distanciamento muito grande entre o ser um evangélico e ser um verdadeiro discípulo de Jesus que pratica esse evangelho. Está distante demais. E é sobre isso que Jesus falou ao denunciar a hipocrisia dos fariseus. João Batista, ainda mais agressivo na sua palavra, não nos chamou de hipócritas, chamou de raça de víboras. Se você já leu os evangelhos, você deve ter encontrado essa passagem, mostrando que é muito sério aquilo que fazem. Preste atenção, querido, que Jesus nunca chamou as pessoas para terem uma experiência religiosa, uma catarse. Venha ao templo para você revirar os seus olhos, sentir um arrepio e voltar para casa, como se nada tivesse acontecido. Jesus chamou você para que você o seguisse, para que você seguisse os seus passos. Ele veio nos dar um exemplo, um testemunho. Jesus não veio aqui para instituir um modelo religioso, mas para apresentar o caminho, a verdade e a vida. Seguir a Jesus não tem a ver com mandamentos da lei, com obrigações religiosas. Seguir a Jesus tem a ver com ser um discípulo de Jesus que quer todo dia dar um passo nessa direção, na direção do seu mestre, seguindo o exemplo que é Jesus. Irmãos, esse evangelho que tem sido pregado por aí, este evangelho da comodidade que se prega por aí, forma bons religiosos, mas não forma discípulos. Forma bons religiosos, mas não tem formado bons discípulos de Jesus. E como que nós percebemos esse evangelho? Essa semana foi uma semana interessante, porque bastante repercussão da palavra que trouxemos aqui domingo passado, ora concordando, ora discordando. Isso acontece, é natural, não tem o menor problema. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e eu disse aqui na quinta-feira, é que muitos dos argumentos que foram usados começavam assim: pastor, eu acho que o senhor está errado. Eu acho que a Bíblia precisa ser atualizada sim, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. E gente, isso é uma loucura sem cabimento, porque para pensar na estrutura da argumentação. Eu acho, como se a Bíblia, como se essa palavra aqui
ela pudesse estar sujeita ao achismo humano. Ao achismo humano. Ontem, conversando com um amigo, eu disse assim: olha, durante os anos que eu me dediquei, me debrucei a estudar profundamente essa palavra lá no seminário, porque eu entendi o seguinte: olha, eu preciso tirar minhas dúvidas lá no ministério. Eu não posso tirar minhas dúvidas no ministério. Eu não posso entrar para o ministério pastoral como alguém que está buscando uma resposta. Eu tenho que entrar nesse ministério como alguém que já encontrou a resposta, ou está no caminho dela. E eu me debrucei a estudar essa palavra, e eu disse o seguinte: olha, uma coisa eu tenho certeza, eu sou errado, a minha denominação tem erros, e confesso para você, está sendo gravado, então não tem jeito, né? Mas essa palavra, ela é a palavra de Deus, e eu creio nessa palavra. Eu creio. Não tem como você estudar profundamente a Bíblia e você não ficar maravilhado com o que ela revela. Não tem como você estudar profundamente essa palavra e não ficar deslumbrado com as afirmações que ela faz, com as suas profecias que se cumprem diante dos nossos olhos. Então eu falei, eu fico com a palavra, eu fico com essa palavra, e não vou me sujeitar às ideologias, aos achismos do nosso tempo. Por isso eu estruturei essa mensagem com essa frase também, a frase que foi muito comum essa semana, eu acho. Esse evangelho da comodidade é um evangelho, por exemplo, que acha que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é para esse tempo, pastor, entendeu? Não, a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, claro que é a palavra de Deus, só que é a palavra de Deus para quem estava há um tempo atrás. Para hoje não. Para hoje tem que, nós temos que reescrever, nós temos que atualizar. O primeiro capítulo desse evangelho segundo eu mesmo, ele declara aos seus leitores que acham que a Bíblia é a palavra de Deus, mas confessam também que esta, por ter sido escrita em outro tempo, não é mais relevante para atender às demandas da modernidade, do tempo presente. São pessoas que se acham que a Bíblia é interessante, que as suas histórias são edificantes, mas também atestam que os princípios morais que ela reivindica estão ultrapassados, não devem ser mais observados, que o tempo mudou, o mundo mudou. São pessoas que se acham tão conhecedoras da palavra, que são capazes de diagnosticar o que está errado na Bíblia. Olha que loucura, gente. São tão estudiosos da Bíblia, e você vai encontrar um monte desse na internet. Gente que lê a Bíblia tentando encontrar o que está errado na Bíblia. Gente, eu não consigo fazer isso. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu só vejo que eu estou errado. Eu só consigo encontrar as coisas que eu tenho feito errado, não que a Bíblia está errada. Eu falei que no domingo passado que eu confesso de púlpito que eu tenho passagem da Bíblia que eu leio e falo assim: poxa, essa passagem bem que podia não estar na Bíblia, né? Por quê? Porque me ofende. Eu confesso, é difícil de praticar, é difícil de obedecer. Seria mais cômodo para mim que não estivesse, mas está. Mas está. Você está entendendo? Como que é difícil amar o próximo, gente? Como que é difícil, na verdade? Confessa isso. Não sei se para você, talvez você está num ciclo de amizade melhor, mas como que é difícil amar o próximo, gente? E não é só amar o próximo. Como é que diz a palavra lá? Ame o próximo? Como? Isso, vocês conhecem esse texto, gente? Ame o teu próximo? Como? A nós mesmos. Gente, como é que você consegue amar uma outra pessoa como você ama você mesmo, se o outro é chato, é intransigente, é vascaíno, só coisa ruim? Não era vontade de botar a mão na cabeça e começar repreendendo tudo logo? Mas a gente tem que amar, tem que ouvir essa história, fica quieto ainda, tem que amar. Como é difícil amar a pessoa quando ela te ofende. Como é difícil amar a pessoa quando ela não corresponde ao seu amor. Como é difícil amar e respeitar o outro quando você não é respeitado por ela. Mas está na Bíblia. E aí, vamos atualizar esse texto também? Vamos modificar e adaptar esse texto da palavra também? Irmãos,
O Evangelho segundo eu mesmo forma pessoas que leem a Bíblia, não vai encontrar nela uma palavra de libertação para a sua vida, mas leem a Bíblia buscando uma falha, uma questão mal resolvida. Uma vez eu já falei aqui para vocês essa história, gente, que uma pessoa me procurou aflita, pastor, eu estava lendo a Bíblia, porque todo ano a gente tem esse projeto de ler a Bíblia toda. A pessoa estava aflita, pastor, eu li a Bíblia aqui, tem um negócio que me perturbou, tirou minha paz. Eu pensei, meu Deus do céu, o que a pessoa, porque eu já conheço a Bíblia, já li a Bíblia algumas vezes, e sei que existem passagens na Bíblia que são difíceis de entendimento, eu confesso que sei. Eu fiquei pensando, gente, o que será que ela leu que está dando confusão na cabeça dela? O que será que ela leu? Eu fiquei já pensando quais seriam as possibilidades, já estava elencando quais as possibilidades, e eu falei, minha irmã, mas fala para mim, qual é a sua dúvida, o que está tirando a sua paz? O que está atrapalhando a sua vida espiritual? Pastor, tem uma coisa que eu li na Bíblia e eu não entendo e não consigo mais dormir direito, porque eu fico pensando isso o tempo todo. O que é? Adão tinha umbigo ou não? E eu pensando na Arca de Noé, pensando em Caim casou com quem, eu pensando naquelas questões complexas da Bíblia, e a pessoa me vem com essa: Adão tinha umbigo, sim ou não? E aí, o que você acha? Pensa aí, antes de responder, pensa bem. E quando a pessoa falou, pastor, e aí? Irmãos, eu confesso para você que eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca parei para pensar nisso, porque o umbigo é o cordão umbilical. Se Adão foi criado, e aí? Eu nunca tinha pensado nesse negócio, mas foi interessante. Mas do jeito que ela perguntou, eu respondi na lata. Foi instantâneo. Não sei se foi o Espírito Santo ou se foi o meu espírito criativo. Não sei o que foi. Foi um dos dois. Pastor, e agora? Tem ou não tem? Eu falei, tem. Mas como você sabe? Tem. Deus não formou o homem lá do pó da terra, fez dar um bonequinho de barro, não foi? Botou no sol para secar. Aí ele queria ver se estava bom. Ele fez assim, ó. Você não faz isso no bolo? Ele tem. Pastor, você não está levando a sério? Tem tanta coisa para a gente levar a sério da Bíblia que você não está levando. É verdade, gente. Tem tanta coisa. Pastor, como é que pode? Será que Noé conseguiu colocar todos os bichinhos na arca? Não sei, gente. Quando chegar lá, você pergunta para ele. Eu não sei. Eu sei que está na Bíblia. Tem gente que se preocupa com coisas da Bíblia que são importantes, mas não são doutrinas para a nossa fé. Você está entendendo? Você está me entendendo até aqui, gente? Estou sendo claro? São coisas importantes. Por exemplo, eu falei, o Adão tinha umbigo. É uma coisa importante? Mas é relevante para a sua fé? Muda alguma coisa na sua fé em Cristo Jesus como seu Senhor? Não. Quer ver outra? No céu a rua vai ser de ouro? Ou isso é uma alegoria? Não sei, gente. Quer dizer então, se chegar no céu não for de ouro, você pede licença para descer? Cheguei no céu, abriu, e não é de ouro. João estava falando alegoricamente, porque o livro de Apocalipse tem que ser interpretado assim. O livro de Apocalipse é a única literatura profética da Bíblia que encerra em um só livro história, simbolismos, alegorias, profecias. Ele é um conjunto literário completo, tem todas as narrativas. E agora, como é que eu interpreto isso? É literal ou não? E se chegar no céu, a rua não for de ouro, a rua for de cimento? Cimento já chega não, eu vou descer, então vou lá para o inferno. Você entende que tem coisas que não são tão basilares para a nossa fé? Agora, tem coisas que não podem. Tem coisas, por exemplo, quem é que morreu na cruz para salvar você dos seus pecados? Quem é o único que pode ouvir a nossa oração e responder? São coisas básicas, fundamentais para a nossa fé. Querido, a verdade é que as pessoas preferem não ouvir o que a palavra tem uma palavra de confrontação, porque isso é chato demais, porque isso é ruim. Ninguém gosta de ser chamado a atenção,
Ninguém gosta de ser chamado a atenção, de ser repreendido. A Bíblia declarou no texto que nós lemos: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo como que coceiras no ouvido, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Pastor, eu estou ouvindo aquele pastor lá que eu gosto da pregação dele, não ouço a sua porque eu não gosto da sua. A Bíblia, a palavra de Deus, não é para você ouvir e falar assim: essa palavra eu gostei, essa aqui não, querido. Tem vezes que você vai gostar e tem outras que você não vai gostar, mas ela não foi escrita para que você se sentisse confortável com suas palavras. Ela foi escrita para mostrar para você qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, o que Ele quer da sua vida. E se ora você estiver no caminho certo, amém, parabéns, glória a Deus, continue assim. Se não, Ele vai dizer: você está errado, isso é pecado, isso desagrada. O Evangelho segundo eu mesmo, ele declara que acha que Deus existe, mas recorre a outros mediadores. Eu acho que Deus existe, mas recorre a outros mediadores. Romanos capítulo 1, versículo 22 e 23 declara: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, bem como de quadrúpedes e répteis. O Evangelho segundo eu mesmo diz que seus leitores até acham que Deus existe, mas recorrem a outros mediadores. São pessoas que confessam que somente um Deus poderia ter criado todas as coisas, que Ele é o sustentador do universo, soberano, mas que talvez seja incapaz de cuidar dos detalhes da nossa vida, dos detalhes do dia a dia. Preferem recorrer a outros mediadores que entendam melhor os dilemas da vida humana. Querido, você precisa entender uma coisa muito básica, muito simples, muito fundamental da Escritura Sagrada: que toda vez que você recorre a um ídolo, a uma imagem ou a qualquer outra coisa que substitua Deus na sua vida, isso se chama idolatria. Idolatria. Ah, pastor, idolatria é aquilo que os católicos fazem. Não. Ou também. Por que não ou também? Porque eu conheço muitos católicos que entenderam essa passagem, e eu conheço muito evangélico que idolatra pastor. Hein? Eu conheço católico que entendeu a palavra, entendeu essa mensagem, e que se volta para Deus apenas. E conheço evangélico que o que o pastor falar está falado, que idolatra pastor, apóstolo, bispo, arcanjo. Sabia que tem em São Paulo? O pastor chegou apóstolo e queria subir, não tinha mais nada, virou arcanjo. É isso aí, gente. Leia a Bíblia. É verdade mesmo, gente. Tudo que substitui Deus na sua vida se torna um mediador. Se torna um mediador. Tudo que rouba o lugar que só Deus pode ocupar na sua vida. Deus quer se relacionar com você pessoalmente. Uma das grandes maravilhas que nós obtivemos através da Reforma Protestante foi justamente essa quebra, de que você pode pessoalmente buscar a Deus. Você não precisa do sacerdote, você não precisa do pastor. Ei, pastor, você fica falando isso aí, então quer dizer que eu estou liberado? Sim, você está liberado. Você pode buscar Deus, irmão, onde você quiser, na sua casa. Esse ambiente aqui tem um propósito, mas o propósito não é que eu recorra a Deus por você. Meu propósito é dizer para você o que Ele orienta na palavra, é te instruir na verdade, te mostrar o caminho. E você pode sim, pessoalmente. Irmãos, o meu sonho de ministério, quando chegar a velhice, quando os cabelos brancos, sabe, começarem a aparecer,
Essa semana eu encontrei uma pessoa que não me viu há algum tempo. Eu falei assim: pastor, o senhor ficou velho, mas está acabado, hein? Eu falei: boa tarde. Você continua mal educado, né, cara? Brincadeira, né? A gente tenta assim, né? A gente tenta, né, gente? Se esforça, né? Faz crossfit. Vai na festa ontem lá, maravilhosa que teve da feira, né? Um monte de coisa gostosa, não come nada. Fica morrendo de fome olhando os outros comer. Para tentar. Aí vem a pessoa e manda uma dessa: você, irmão, não estamos ficando velho, o tempo está passando, não tem jeito. A barba já ficou branca, né? Mas o meu sonho como pastor é chegar um tempo em que vocês entendam essa palavra, e que a gente vai ver aqui no púlpito crianças, adolescentes subindo aqui para pregar a palavra como ela é, instruir-nos na palavra. Sabia disso? Essa é a igreja ideal. No futuro, essas crianças que correm aqui hoje aí, que faz bagunça, que você fica assim: não vou trazer para a igreja, não, que faz bagunça. Traz sim, porque eu era uma dessas crianças que faziam bagunça na igreja. Amanhã elas poderiam estar aqui na frente, a gente aqui sentado, sabe? Eu reclamando: velho, o som está alto, essas crianças ficam tocando esse heavy metal aí, ó, né? Mas elas aqui assumindo o papel, assumindo a missão. Sonho, mas para isso, irmão, a gente tem que entender que essa busca é pessoal. Eu não posso colocar ninguém no lugar que pertence só a Deus. 1 Timóteo 2,5 fala assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Só tem um, irmão. Só tem um mediador entre Deus e o homem. A melhor aula que eu tive sobre isso, a melhor aula sobre cristologia, sobre mediação única de Jesus, eu tive, sabe onde? Dentro da PUC Rio, Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. A aula ministrada por um padre, doutor em teologia pela PUC de Roma. Gente, o que aquele homem falou em sala de aula, até hoje abençoa a minha vida. Ele falava, tinham 40 padres e 2 batistas, eu e um amigo meu, que estavam preparando um programa de mestrado de teologia na PUC. E falou assim: gente, eu sei que vocês foram instruídos diferente, mas a Bíblia fala, a Bíblia católica, a Bíblia evangélica prega uma coisa que só tem um que faz mediação entre Deus e o homem, não é Maria, não é outra pessoa. Ele falou: Maria não tem mulher igual a ela na Bíblia, na história da humanidade, não tem e nunca haverá. Eu tenho uma palavra sobre isso também muito boa, sobre a importância de Maria, que às vezes os evangélicos desmerecem. Gente, não tem mulher como Maria, entenda isso. Não tem e nunca haverá. Mas a Bíblia não fala que ela é mediadora entre Deus e o homem. Só tem um, que é Jesus. Está aqui, ó, 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só Ele pode, só Ele tem essa autoridade. Terceiro achismo, que é muito recorrente no meio das igrejas: eu acho que se Deus criou o sexo, vai ser bom de qualquer jeito, em qualquer tempo. E pastor, você vai falar sobre sexo agora, num culto? Sim, está na palavra, irmão, é bíblico. Romanos capítulo 1, versículo 24: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Esse terceiro capítulo do Evangelho segundo eu mesmo diz os seus leitores que acham muito sobre a Bíblia, acham muito sobre os seus princípios, acham o seguinte: olha, se Deus criou o sexo, então é bom e vai ser bom em qualquer momento, de qualquer jeito, não importa. E isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Vivemos hoje um tempo de liberação sexual, onde tudo é permitido, tudo é lícito. Se te dá prazer, tranquilo, está liberado, não pode ser errado. Irmãos, desde a década de 80, a instituição da família vem sido enfraquecida, sofrendo ataques. E eu pergunto para você: o que isso tem agregado à sociedade? O que isso tem acrescentado para a nossa sociedade? Famílias desestruturadas, filhos sem referência de pai e mãe, instabilidade, desconfiança. Quando você ouve alguém falar de um casamento de 20, 30, 40, 50 anos, parece uma coisa jurássica,
uma coisa ultrapassada. A nossa ideologia acerca do sexo, totalmente desassociada com o que a palavra de Deus ensina, tem nos afastado do ideal que é revelado na palavra. Existe um ideal de Deus para o sexo, existe um modelo ideal de Deus para o sexo chamado casamento. Foi Ele que fez assim. Ele criou o homem e criou a mulher. Ele primeiro criou o homem, colocou lá no jardim, e ele viu que não era bom, estava bom, homem sozinho lá. Criou a mulher. Entenda a dinâmica do processo: criou o homem e criou a mulher. Ponto final. Ponto final. Qualquer outra coisa que mude essa configuração não é o ideal que foi criado por Deus. Esse é o ideal de Deus, e debaixo desse ideal é que o sexo deve ser vivenciado, debaixo da bênção do casamento. Debaixo da bênção do casamento, Deus criou, e criou para ser maravilhoso, criou para ser bênção na sua vida, criou para ser algo fantástico. A nossa cultura religiosa nos ensinou, desde muito tempo atrás, que o pecado original foi o sexo. E o pecado original não foi o sexo, o pecado original foi a desobediência. O sexo não é pecado, irmão. Tem muita gente que tem timidez. O pastor falando sobre isso aqui, tem adolescente, e meu Deus do céu, fica até corado. Mas não é para ficar, que Deus criou, e Deus criou para ser algo maravilhoso, para ser algo celebrado. Em algumas celebrações que eu já preguei aqui para casais, eu até falei sobre isso, que eu creio nisso, gente. Não precisa acreditar também não, porque talvez até coloca uma pulga atrás da sua orelha, né? Mas eu acho que o sexo vivenciado debaixo do casamento tem audiência. Você sabia? Você acha que está sozinho lá? Não. Os anjos do Senhor estão lá, porque a Bíblia não fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então o anjo do Senhor está lá, e ele está de olho fechado, com as asas se cobrindo? Não, ele está vendo e aplaudindo para este vivenciado debaixo da bênção de Deus. Irmãos, não podemos como igreja nos sujeitar a essa mudança de comportamento, mudança de padrão que a Bíblia estipulou. Pastor, mas o tempo hoje é outro. O tempo hoje é outro, tem que mudar a mentalidade. Eu não tenho que mudar nada, irmãos. Eu não tenho que mudar nada, eu tenho que fazer o que está na palavra de Deus. E na palavra de Deus existe um ideal. Você pode falar assim: pastor, mas infelizmente eu cheguei agora, tenho uma vivência passada, eu não sabia. Tudo bem, irmão, não tem a menor dificuldade. Mas e agora, daqui para frente, como que a gente vai viver? Como que você pretende viver a sua vida daqui para frente, sabendo que existe um ideal de Deus, que existe algo que Deus fala assim: isso aqui é o que eu quero. Que eu quero que você constitua uma família debaixo da minha bênção, que seja algo maravilhoso para você, que seja algo para se celebrar, não algo para se esconder, algo para se esquivar. Irmãos, a nossa igreja, ela tem uma mentalidade que pode ser até diferente para alguns. Nós recebemos em nossa igreja pessoas que ainda estão em situação irregular, porque nós entendemos que o casamento em si também não é um pré-requisito para a salvação. Não é pré-requisito para a salvação. O único pré-requisito para a salvação é a fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. No entanto, a nossa orientação pastoral de púlpito, bem como a nossa orientação em gabinete pastoral, é que pessoas procurem se resolver, se acertar. A nossa igreja sempre se mostrou muito disponível para abençoar casais, famílias que queiram resolver a sua situação civil, buscar essa bênção de Deus. E para mim é algo maravilhoso, né? Celebrar tantos casamentos como eu celebro, tá? Por quê? Porque é algo que eu acredito, é algo que está na palavra. Existe um ideal de Deus para a sua vida, e esse ideal é que você desfrute da sexualidade debaixo da bênção do matrimônio. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, declara: mas se você não pode se conter, case-se, porque é melhor casar do que abrasar. É melhor você viver debaixo da bênção do casamento, e isso não mudou, irmãos. Deus continua o mesmo, tá? Sabe por que eu estou falando isso? Porque na mensagem do ano passado nós levantamos a questão sobre como a igreja vai se comportar em relação à agenda gay.
tá? Precisamos mudar ou não. Não é só sobre isso que a gente tem que pensar, não, irmãos. Não é só sobre isso, não. Sobre isso aqui também. Porque a gente está preocupado com esse assunto, mas se tornou de certa maneira tolerante para com esse. Esse também precisa estar na nossa agenda. O casamento é bíblico, é de Deus, isso não mudou. Amém, irmãos? Amém? Amém, casados? Amém? Os que vão se casar também, né? Em nome de Jesus. Vamos lá, caminhando para o final aí. Eu acho que Deus me libertou, mas fico mais confortável dentro das minhas próprias convicções. Eu acho que Deus me libertou, mas fico mais confortável dentro das minhas próprias convicções. Romanos 7,6 fala: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme um novo modo de espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Essa outra parte deste evangelho, ela diz que os seus leitores até acham que Deus os libertou, mas se sentem mais confortáveis dentro das suas próprias convicções. São pessoas que experimentaram da graça salvadora, são pessoas que experimentaram Jesus em sua vida, tem todo o potencial para viver uma vida maravilhosa, livre, liberto de toda a amarra do pecado, mas não permitem uma ação completa do Espírito Santo em sua vida. Por quê? Porque mantém certos comprometimentos com o pecado de maneira intencional. É quando a pessoa conhece o poder libertador da palavra, conhece o ideal de Deus, sabe o que Ele quer, mas prefere não mexer nessa área da sua vida, se sente confortável em colocar ali uma pedra e deixar aquilo ali quieto. Existem feridas que precisam ser tratadas, irmãos. Nem a pessoa fala assim: o pastor, o tempo cura tudo. Mentira. O tempo não cura tudo, não, gente. Muito cuidado com isso. Uma pessoa com uma ferida infeccionada, fala para ela isso: não, deixa aí, não precisa dar nenhum antibiótico, não precisa tratar, porque o tempo cura tudo. Infecciona, compromete todo o corpo e leva a óbito. Então, às vezes a pessoa tem esse relacionamento com o pecado, com uma prática errada, com algo do seu passado, e ela não expõe isso para Deus. Ela foi liberta de várias coisas na sua vida, já sabe que essa graça é poderosa, mas tem uma areazinha lá que ela está arrastando, uma correntezinha que fica prendendo a algo do seu passado. Irmãos, existem pessoas que criam ótimas justificativas para manter relacionamento com o seu pecado de estimação, aquilo que é cômodo, aquilo que é conveniente. E como já disse aqui, o Evangelho de Jesus não foi escrito para nossa conveniência, para nossa comodidade. Ele faz duras e sérias exigências para nós, irmãos. E outra coisa muito séria que eu queria que você deixasse que entendesse é que Deus não negocia. Deus não senta na mesa de negociação com você para conciliar. Ei, vamos, Senhor Deus, vamos abrir aqui uma exceção, vamos conciliar aqui. Olha só, o Senhor abre mão desse tópico aqui e eu entro com isso aqui. Gente, Deus não senta na mesa de negociação com você para fazer um acordo de cavalheiros. Ele não vai se ajustar à sua vontade, é você que tem que se ajustar à vontade dele. Então eu falo para você com clareza: não é a Bíblia que tem que ser atualizada, somos nós que temos que nos atualizar. Nós que estamos ultrapassados pela ótica da palavra. Eu que preciso me ajustar a essa palavra. Eu preciso buscar aquilo que realmente Deus tem para a minha vida. Eu preciso buscar viver tudo aquilo que a palavra tem para mim. Irmão, não permita que absolutamente nada te prenda ao velho homem, que nada te prenda àquela velha maneira de ser. Tem gente que fala isso: pastor, olha, eu tenho Jesus na minha vida, mas olha, se eu desço da cruz, ninguém me segura, eu vou rodar a baiana. Que loucura, hein? Rodar a baiana, vai? Você está entendendo? Não pertence mais. Então faz o seguinte: deixa o homem na cruz e deixa o baiano na Bahia. Fica quieto no seu canto, no seu lugar, e deixa Deus continuar trabalhando na sua vida. Sabe por quê? Porque eu creio em um Deus que muda o caráter das pessoas.
Ele muda você por inteiro. A Bíblia não fala que você vai ser uma nova criatura? Uma nova criatura? Então, nova criatura. Porque eu fazia assim assado no passado. Se você tem Deus na sua vida, Ele vai mudar isso. Ele tem que mudar isso. Não dá para ser a mesma coisa. Não dá para ser a mesma pessoa. Exponha isso para Deus. Coloque isso para Deus. Não deixe nada em oculto. E para terminar, gente, que a nossa hora já está avançada demais. Eu acho que Deus abençoa, mas eu prefiro não arriscar. A última parte desse evangelho que é configurado na imaginação das pessoas que acham muito sobre a Bíblia, é que creem até que Deus abençoa sim, mas elas preferem não arriscar. 2 Coríntios 10, 3 e 4 fala assim: porque embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Não lutamos segundo os padrões humanos, ou seja, usamos armas espirituais, usamos a confiança em Deus, ao invés de tentar resolver sozinhos. Querido, é muito triste saber que existem pessoas que creem em Deus, creem que Deus continua fazendo milagre, creem que Deus continua fazendo, é o Deus Todo-Poderoso que faz o impossível, crê no poder da oração, mas simplesmente não ora, mas simplesmente não entrega para Deus e prefere administrar sozinho a sua vida. Crê que Deus abençoa, mas prefere não arriscar, prefere cercar por todos os lados. Você sabe? É aquela pessoa que até acredita que Deus faz milagre hoje, mas ela corre atrás como se tudo dependesse só dela. Não quero dizer com isso que você não tem que correr atrás, mas eu quero dizer para você o seguinte: trabalhe, faça a sua parte, como sempre digo aqui, mas entenda que existe uma parte que só Deus pode fazer por você, e a essa parte, descanse, irmão, confia, descansa nele, descansa no Senhor. Quem sabe você está tentando aí correr atrás sozinho na sua vida, resolver tudo sozinho, como se tudo fosse só responsabilidade sua. Você não é filho de Deus? Você não é uma filha? Então confie no seu pai, descansa nele. Uma vez eu fiz uma visita, bastante tempo atrás, fui fazer uma visita na casa de uma pessoa que tinha se convertido na igreja, e cheguei na casa da pessoa. Quando abriu a porta, no seu armário tinha uma Bíblia aberta. Sabe aquela prática que a pessoa tem de deixar a Bíblia aberta lá no Salmo? Nem um salmo que deixa lá. Não tem um salmo que é poderoso, gente? Qual que é o salmo que é poderoso mesmo? É esse que é poderoso? É esse, tem certeza? Dizem, né? Aí deixou lá a Bíblia aberta. Aí eu entrei, vi a Bíblia aberta e pensei: não é a nossa prática, tá, gente? A Bíblia pode estar aberta, pode, mas a Bíblia aberta não muda nada. Você tem que internalizar a palavra. Se torna bênção quando você a lê, a pratica. Só deixar a Bíblia aberta na sua casa não vai resolver, tá? Mas que bom, tem uma Bíblia na casa. Eu entrei assim, né? Vi a Bíblia, que bacana. Aí sentei. Quando eu sentei, olhei para trás da porta, tinha uma estátua de um Buda. Você sabe o que é essa estátua? E ele estava assim, lá, cantinho assim. Eu falei: deve ser, né, uma lembrancinha. Aí eu olhei para a estante e fui percebendo, na estante tinha outra, uma pirâmidezinha, um negocinho cristal. Eu falei: meu pai, o que está acontecendo nessa residência? E aí, conversando com a pessoa, essa pessoa tinha se convertido, tá? Mas a mentalidade dela era essa: pastor, estou na igreja, mas aqui eu boto aqui uma comidinha para o Buda, acendo uma velinha aqui para Maria, e esse cristalzinho aqui para purificar o ambiente. Eu vou cercando por todos os lados, sabe? Se um falhar, o outro pega, entendeu? Vai que escorregou, Deus não pegou, Buda pega. Então a gente vai cercando por todos os lados. Aí depois a gente foi instruindo, orientando. Tive o prazer de batizar essa pessoa, se livrou de tudo isso, e até a Bíblia que estava aberta lá começou a ser aberta no seu coração.
Mas às vezes, gente, a gente acaba fazendo isso não intencionalmente. Sabe quando? Quando você não confia. Quando você não confia em Deus. Quando você ora, vem à igreja, sabe que Deus abençoa, sabe que Deus é maravilhoso, mas você continua no controle, você quer gerenciar tudo e dar seu jeito para dar certo. Irmão, se você confia no Senhor, entrega para Ele de coração e descansa nele. Para de achar. O universo, o mundo evangélico aqui no Brasil está muito assim, cheio de gente que acha muita coisa. E uma das minhas denúncias do passado também, uma crítica muito séria que eu fazia e ainda eu faço, é que o evangelho cresce no Brasil, mas cresce superficialmente. As pessoas não têm profundidade da palavra. Poucos são os que conhecem a Bíblia integralmente. Poucos são. Nem pergunto aqui entre nós, mas talvez você há de concordar que o seu conhecimento da Bíblia é muito pequeno. Como é que nós queremos conhecer mais de Deus e confiar nele se não conhecemos aquilo que ele falou para nós? Irmãos, a palavra de hoje é um convite para você. Para de achar. Você quer saber? Vem para essa palavra, confia nela. Feche seus olhos onde você está. Eu vou pedir só o pessoal do instrumental, o pessoal do vocal não precisa subir. A hora está avançada, a gente não vai cantar essa última música. A gente vai só tocar o instrumental, vou fazer uma oração por você, que eu sei que a hora já está avançada. Eu queria convidar você hoje, que ouviu essa palavra, que entendeu essa palavra, a colocar sua vida na mão de Deus, a reconhecer e buscar mais dele, a confiar, entregar mesmo. Para de ficar achando. Está na hora de você saber, conhecer. A Bíblia fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Mas para isso tem que conhecer. Você tem que destacar tempo para isso. Feche seus olhos no seu lugar, faça a sua oração ao Senhor, peça a Ele a direção para a sua vida, para o seu futuro, para a sua família. Talvez na Bíblia tenha coisa que você não gosta, assim como eu penso. Tem coisa na Bíblia que eu gostaria que não tivesse. Mas confia, entregue a sua vida para o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Pai Celeste, nós queremos agradecer, ó Pai, por essa palavra, por esse momento aqui. Ó Deus, nós queremos reconhecer que a Tua palavra, ela é a verdade do Senhor para nós. Ela contém palavras maravilhosas que nos elevam, mas também tem palavras duras críticas acerca do nosso modo de vida. Não precisamos atualizar Tua palavra, porque ela é perfeita. Imperfeitos somos nós. E hoje nós queremos, ó Pai, com muita humildade, pedir ao Senhor misericórdia pela nossa vida, porque se existe alguma coisa errada, está em nós. Por vezes nós ignoramos aquilo que a palavra ensina, nós fingimos que a palavra não diz mais isso, fingimos que as suas reivindicações se tornaram obsoletas. Pai, tem misericórdia da nossa vida e que possamos voltar a confiar em Ti, a nos entregar inteiramente a Ti, que possamos deixar de lado esse evangelho cheio de especulação, cheio de achismo, mas com pouca fundamentação, com pouca base sólida na palavra. Senhor, que possamos hoje, o quanto antes, nos sujeitar a essa palavra e fazer os ajustes que nós precisamos fazer para termos uma vida abençoada, uma vida feliz, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, uma vida de qualidade, uma vida maravilhosa, e só não vivemos isso porque nós somos desobedientes, porque temos deixado de lado a palavra. Nos dê, ó Pai, amor por essa palavra, nos dê amor, compromisso com essa palavra. Abençoe cada vida que ouve esta palavra, que o Teu Espírito Santo nos inspire e nos desafie a viver tudo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida.
Eu quero fazer um convite para você. Hoje, às 18h30, eu vou ter uma reunião aqui na igreja com todos os candidatos para o próximo domingo, que vai ser dia 15, vai ser aniversário da igreja. De manhã teremos batismos e à noite teremos um culto especial em que vamos receber os novos membros da igreja. Se você ainda não pediu sua carta de transferência, se você não se batizou ainda, querido, corre, venha hoje às 18h30 participar. Ah, pastor, mas já estou na igreja há muito tempo. Se não der o nome, eu não vou saber. Então eu preciso que você procure, manifeste seu desejo, deixe seu nome, ou pelo menos confirme se o seu nome está nessa relação. Tem uma relação comigo aqui, tá? E hoje às 18h30 vamos dar as orientações para você que está caminhando conosco e quer ser membro da nossa igreja, tá bom? Um dia abençoado, vá em paz e convide alguém. Hoje à noite temos culto às 20 horas. Convide alguém para estar conosco hoje às 20 horas também. Que Deus abençoe. Vá em paz.